Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui novamente para falar de literatura. É sempre bom a gente falar de literatura em tempos assim tão distópicos. Eu acho que este é o adjetivo bem certo. A literatura ela surge para nos dar um sopro, um sopro de vida. Já que estamos falando de Clarice Lispector a partir de agora, um sopro de vida. A literatura da Clarice faz isso com a gente. Ao mesmo tempo em que, como posso dizer, bagunça com as nossas percepções acerca do cotidiano, acerca daquilo que nós temos ao redor, também acaba por oferecer possibilidades diferentes. A literatura da Clarice faz isso com a gente. Meio que tira o véu do mundo, aquele véu que cobre a realidade e oferece a nós novas possibilidades de entendimento de nós mesmos. Olha que maravilha. Ah, o professor está muito viajante hoje. Não, gente, eu não estou viajante. É justamente isso. A literatura da Clarice, ela é muita coisa e isso também. Então, eu gostaria de começar lendo aqui para vocês. Eu fiz um resgate aqui de um livro da Clarice que eu gosto muito, que inclusive é o primeiro livro que ela publicou perto do Coração Selvagem, 1943, e eu gostaria de ler para vocês os primeiros parágrafos do livro, para a gente poder tomar contato com a prosa clariciana. Então vamos lá. O pai. A máquina do papai batia tac-tac, tac, tac-tac. O relógio acordou em Tin Lane, sem poeira. O silêncio arrastou-se. O guarda-roupa dizia o quê? Roupa, roupa, roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore que se esfregavam umas nas outras radiantes. Encostando a testa na vidraça, brilhante e fria, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas que não sabiam que iam morrer. E podia sentir como se estivesse bem próxima de seu nariz a terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde bem sabia uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou. Nada veio. Branco. Mas de repente, num estremecimento, deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar, a máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo, cheias de pressa, como uma chaleira a ferver. Só faltava o tim-lém do relógio,
que enfeitava tanto. Fechou os olhos, fingiu escutá-lo e, ao som da música inexistente e ritmada, ergueu-se na ponta dos pés, deu 3 passos de dança bem leves, alados. Então, subitamente olhou com desgosto para tudo, como se tivesse comido demais daquela mistura. Oi, oi, oi. Gemeu baixinho, cansada, e depois pensou: o que vai acontecer agora? 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 E sempre no pingo de tempo que vinha, nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer, compreende? Afastou o pensamento difícil, distraindo-se com o movimento do pé descalço no assoalho de madeira poeirento. Esfregou o pé, espiando de través para o pai, aguardando seu olhar impaciente e nervoso. Nada veio, porém, nada. Difícil aspirar as pessoas com o aspirador de pó. Papai, inventei uma poesia. Como é o nome? Eu e o Sol. Sem esperar muito, recitou: as galinhas que estão no quintal já comeram 2 minhocas, mas eu não vi. Sim. Que é que você e o Sol têm a ver com a poesia? Ela olhou-o um segundo. Ele não compreendera. Clarice Lispector. Enfim, vocês podem perceber nessa leitura o seguinte: nós temos muito daquilo que eu falei para vocês ontem do Guimarães Rosa, se pararmos para pensar. O modo como novos caminhos de expressão verbal estão sendo abertos também com a Clarice Lispector. O modo como ela traz coisas do cotidiano para dentro da sua escrita. Coisas do cotidiano a que me refiro são também objetos que nos cercam, objetos que são importantes para nós e que muitas das vezes não os percebemos direito, mas eles são importantes. Ela abre o seu texto fazendo menção a alguns deles, como o relógio, por exemplo, que ficou muito aqui na minha cabeça, a máquina de escrever do pai, enfim. E ela se utiliza disso para poder falar de outros temas, inclusive sobre aquilo que, de certa maneira, o pai dela não conseguia enxergar. A poesia que ela fez sobre a galinha e a minhoca, o pai dela não compreendera direito. Então isso causa uma angústia nessa personagem, que é uma personagem feminina, e a Clarice ela se celebrizou também por, em grande parte, ela tratar do universo feminino, essa questão das personagens principais, da narração, ter sempre uma vertente feminina, com exceção, se não me engano, de A Hora da Estrela, que, se não me foge a memória, é um narrador. Mas, voltando aqui, então a gente tem, na obra clariciana, eu fiz questão de ler este trecho só para vocês terem noção sobre o que a gente está dizendo, sobre o que a gente está tentando esboçar aqui. É muito mais do que isso, claro, evidente. Eu li um trecho do primeiro livro que ela publicou, né, 1943. E o interessante é que o título do livro, Perto do Coração Selvagem, faz menção a uma citação do James Joyce. A citação do Joyce, a epígrafe do livro é a citação do Joyce. Ele estava só,
estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. Esse pequeno fragmento, ele nos faz pensar muito numa das proposições mais recorrentes da obra clariciana, que é a questão da epifania, que é a questão de um determinado momento que acontece na vida das suas personagens e que as tira daquele torpor e que as faz se aproximar sobremaneira do coração da vida, tornando-a mais intensa. Eu não estou me referindo ao livro Perto do Coração Selvagem apenas, não. Estou ampliando para a obra clariciana como um todo. Essa recorrência do expediente que os críticos denominaram de epifania é uma constância na obra de Clarice Lispector. Ocorre o seguinte, eu pedirei para que vocês, na verdade eu já até pedi a essa altura, no Classroom, que vocês façam a leitura de um conto intitulado Amor. É um belíssimo conto da Clarice e após a leitura desse conto, a gente vai tecer alguns comentários com vocês. No próximo vídeo farei isso, tudo bem? Então a gente vai tentar explicitar melhor essa questão aí da epifania, tendo como foco o conto Amor, tudo bem? Mas antes, então, a gente pode falar mais um pouco sobre a obra clariciana, né? Ela, falando um pouco da escritora, ela nasceu em 1920 na Ucrânia e ela veio muito cedo para o Brasil, muito cedo, ela veio bebê para o Brasil. Então ela viveu no Brasil desde sempre. Então, podemos dizer, brasileira, enfim, ela se naturalizou brasileira e viveu aqui a maior parte da sua vida. A gente fala a maior parte da sua vida porque em 1943, no ano em que ela lançou o Perto do Coração Selvagem, no ano em que ela lançou o primeiro livro dela, ela se casou com um diplomata. Então, como eu falei ontem para vocês, olha que interessante, tanto o Guimarães Rosa, ele sendo diplomata, e a Clarice se casando com um diplomata, eles saíram do Brasil e tomaram contato com, digamos assim, outras culturas, outras possibilidades de alargamento dessa apreensão de mundo. A gente nunca deve esquecer, eu sempre tenho isso comigo, né? Uma fala do Wittgenstein, que nós somos do tamanho da linguagem que dominamos. Eu já falei isso para vocês. E essa linguagem, aqui no caso da Clarice Lispector, do Guimarães Rosa, essa linguagem tão forte, tão importante, né? Ela se tornou mais ampla, bem mais ampla, bem mais filosófica, tanto em Rosa quanto Clarice, a partir desse contato que eles tomaram com uma perspectiva alargada das coisas. Isso é algo que eu faço questão de mencionar para vocês aqui. Ela viajou muito, ela conheceu muita coisa e ela internalizou muita coisa e colocou tudo isso para fora escrevendo. Ela tem uma fala que é incrível. Ela certa vez disse, eu anotei aqui para não esquecer, ela disse: enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Clarice Lispector. Então,
essa coisa da escrita, podemos pensar que nós temos alguns escritores que necessitam da escrita como que se eles dissessem água. Eles precisam do pacto com a escrita para continuarem a jornada. A Clarice Lispector, sem sombra de dúvida, foi uma dessas escritoras, é uma escritora que a Clarice, ela está aqui entre nós, né? A gente está aqui comentando sobre ela, ela está mais viva do que nunca. Eu tenho até aqui uma fala da Clarice. Eu resgatei essa fala da Clarice, em que ela diz o seguinte, ela menciona o seguinte, só um minuto. Aliás, perdão, essa fala não é da Clarice, eu me equivoquei aqui, é do Benedito Nunes, que é um crítico literário incrível, e ele lançou um livro, né, dentre os vários, o mais famoso dele se chama O Dorso do Tigre, em que tem ali, a gente encontra vários comentários críticos sobre vários autores, inclusive tem um comentário crítico lá, um artigo sobre o Guimarães Rosa também. Então, na parte em que ele fala da Clarice, ele diz o seguinte, vamos abrir aspas aqui e prestar atenção no que diz o nosso Benedito Nunes. Esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Clarice falando. Ela não é fácil, não é maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é a de não ter sutilezas, é de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza e de amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a capa de superficialismo. Pois é. O Benedito Nunes, ele acertou em cheio dizendo tudo isso que ele falou, porque a gente pode pensar que a Clarice, ela realiza mesmo isso, né? Ela toca na ferida e de uma forma muito interessante e digo a vocês, até num estilo diferente do Guimarães Rosa, naquele quesito da fábula. Lembra quando essa lembrança também é do Benedito Nunes, me vem aqui a partir do livro A Clave do Poético. Ele tem aqui um texto também sobre a Clarice. Essa coisa da fabulação. Olha o que eu vou dizer para vocês agora que interessante. Em relação a Clarice, não existe muito bem definida ali na narrativa dela o quesito fabulação. No caso do Guimarães Rosa, isso é nítido. A gente consegue contar uma história a gente consegue pegar um conto do Rosa, por exemplo, e lê-lo sentado em volta da fogueira para os nossos amigos, etc. Agora, a Clarice, gente, olha que interessante. A Clarice é uma experiência de leitura. É uma experiência do leitor com o texto. Isso é muito, mas muito interessante. Isso é muito interessante.
essa experiência que a gente tem que ter com o texto da Clarice é uma experiência individual. Porque o texto clariciano, ele provoca em nós também a tal da epifania. Ah, certamente. Certamente. Então, isso que o Benedito Nunes ele fala, talvez a gente tenha mais... como que eu posso dizer? Seja mais fácil da gente constatar nos contos da Clarice do que nos romances. Inclusive, o próprio Benedito ele defende essa questão, né? Então, é sempre um maravilhamento. Quando a Clarice surgiu no cenário da literatura brasileira, os críticos da época eles ficaram impactados. O Antônio Cândido ele relata que ele ficou chocado quando ele leu pela primeira vez o Perto do Coração Selvagem. Ele ficou chocado. E o Álvaro Lins, ele sinalizou com todas as letras que, pela primeira vez na nossa literatura, teríamos ecos verdadeiros, né, da prosa da Virginia Woolf, do James Joyce. Ele não usa bem essa palavra eco, ele fala outra coisa, ele fala estilo. É isso mesmo. Álvaro Lins reconheceu que este era o nosso primeiro romance ao estilo Virginia Woolf e James Joyce. Não é pouca coisa não, meus amigos. Não é pouca coisa não. Porque são dois gigantes da literatura e que também, em especial, vamos falar mais da Virginia Woolf um pouquinho. Eu vou dar um tempo aqui, né? Nós estamos com 22 minutos e 10, eu vou encerrar para poder voltar e falar mais um pouquinho da Clarice para vocês, tudo bem? Então vamos lá.